18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bacana, hein? Muito boa noite pra você que está ligado na 100,7, pra você que está aí acompanhando a programação da Mix FM, hein? Vamos juntos a partir de agora, eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Ari Guedes e a equipe de jornalismo que produz o 18 horas. Nós vamos juntos com você, hein? Até às 7 da noite com a notícia. Mais uma edição do programa 18 horas começando agora, hein? Sexta-feira, sextou, e hoje 25 de setembro, ano 2020, nós estamos mais uma vez encerrando uma semana aqui na Mix e começando uma sexta-feira, né, Karime? A sexta começa agora, depois das 7, né? Ah, com certeza. Pra gente, então, com absoluta certeza. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Você que assiste ao programa pelo aplicativo Mano, e é claro, se você quiser conferir este programa e os outros, pode acessar o 18horas.com.br ou então na nossa página do YouTube. Daí você confere aí os programas, as matérias, tudo o que acontece aqui no programa 18 horas. Karime, depois das 7 a gente vai pra casa, né? Porque nessas épocas, né? Essas épocas de segunda onda, eu estou evitando mais que nunca. Continuo em casa, no meu isolamento. Também, então. Karime, hoje é dia 25 de setembro e hoje é o dia, né, do nosso querido e amado, né? O rádio, né? Em comemoração ao nascimento de Roquete Pinto. Então hoje, dia 25, é o dia do rádio, né, Karime? A gente tem vários dias, nós estamos até comentando sobre isso, com relação a rádio, radialista, veículo, não sei o quê. Hoje é o dia do veículo rádio, em homenagem ao nascimento de Roquete Pinto, que é considerado aí o pai do rádio brasileiro. Exatamente, Carlão. Isso porque em 1923, Roquete Pinto fundou a primeira emissora do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Era uma fase experimental do veículo sem grandes avanços tecnológicos. Bom, mas a primeira transmissão radiofônica aqui no Brasil aconteceu um ano antes. Foi no ano de 1922, no dia 7 de setembro, durante as comemorações do centenário da independência brasileira. Pois é, na ocasião, né, uma estação de rádio foi instalada no Corcovado, no Rio de Janeiro, para a veiculação de músicas e do discurso do então presidente Epitácio Pessoa. Foi assim, tipo assim, numa exposição. E que, segundo o Roquete Pinto, não causou muita comoção, não, porque as pessoas estavam na feira, estavam lá numa exposição, então ninguém prestou muita atenção. Passou batido. Exatamente. Então, no ano seguinte, o Roquete Pinto conseguiu fundar aí a primeira rádio aqui no Brasil, em Brasil. Vale ressaltar que o rádio foi o primeiro grande veículo de comunicação de massa, hein? Foi o primeiro que conseguiu pegar um grande número de pessoas, né? Massa. Na verdade, foi o rádio, né? Que vieram aí, do rádio, né? Vieram os primeiros profissionais, porque o rádio começou a rolar, a comunicação foi no rádio, aí veio televisão, é tudo, no início era tudo radialista. Exato. Até hoje ainda é, né? Bom, eu vim da rádio pra TV. Mas, realmente, quando começou a TV aqui no Brasil, onde que eles iam procurar? Onde? Os profissionais de comunicação. Pegaram todos os profissionais e programas também. Chateaubriand, né? Exato. E os programas também, olha, as telenovelas, as atuais grandes, as novelas, gente, eram radionovelas. Com efeitos especiais. Eram radionovelas interessantíssimas. E as famílias reuniam, né, para escutar as radionovelas, acompanhar os capítulos aí. Poxa, enfim, né, grandes recordações, e é um veículo fantástico, porque quantas vezes a gente já escutou, agora acabou o rádio. Teve aquela história do Orson Welles nos Estados Unidos, né, que Guerra dos Mundos, que todo mundo achou que o mundo estava sendo realmente invadido. Era uma novela. Essa novela do Orson Welles foi veiculada na rádio, que era uma novela. Vocês já assistiram com certeza aquela versão do filme, do Tom Cruise para essa história, né? E eles fizeram o seguinte, tiveram a genial ideia de veicular essa novela da rádio, mas antes eles não falaram que era uma novela. Eles simplesmente interromperam a programação da rádio e entraram com a história do Orson Welles. Foi um pânico generalizado, as pessoas saíram saqueando tudo, foi assim um descontrole. Foi o fim do mundo. E o Orson Welles virou um grande, né, Orson Welles. personalidade, celebridade no
Exato, mas o bacana também é que dessa lição o jornalista aprendeu que a gente não pode passar informação que cause este tipo de pânico para as pessoas. E foi proposital, inclusive, né? Mas eles não achavam que seria tanto, né? E ele se tornou um grande celebridade. As pessoas saíram para as ruas para saquear, achando que era o fim do mundo. O gênio Orson Welles. Exato. E aí, como você bem lembrou, né, Carlão? Voltando aqui ao nosso Brasil, ao nosso dia do rádio, né? O dia 21 de setembro, há pouco tempo, a gente comemorou o dia do profissional, do radialista, né? Que foi a data da criação da lei que fixou o salário base para os profissionais de rádio, isso em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas. Temos também o Dia Mundial do Rádio. Esse já é comemorado no dia 13 de fevereiro. Bacana. Ou seja, é um veículo que a gente tem muita data para comemorar e merecidamente. Veículo apaixonante. Então é o seguinte, parabéns aí para o rádio, ok? 6:06, Karime, boa noite. Boa noite para você que está na sintonia certa. Vamos juntos, hein? Até às 7, 18 horas no ar. Você está ouvindo 18 horas. O governador Wilson Lima não aguentou, hein? A pressão da classe artística e deu uma recuada e recuou. Depois de anunciar o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais apontados como foco de aglomerações, o governador do Amazonas, Wilson Lima, recuou sobre o trabalho dos músicos nos restaurantes de Manaus. Centenas de músicos, cantores, pessoal que trabalha na noite fez uma manifestação em frente à sede do governo, exigindo que o governador recuasse. E não deu noutra, né? Numa publicação em suas redes sociais, ainda na noite de ontem, o governador garantiu que a minuta do decreto que proibia a atuação dos artistas em restaurantes vai ser alterada ainda hoje, sexta-feira. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. Após pressão dos artistas amazonenses, o governador Wilson Lima voltou atrás e liberou música ao vivo nos restaurantes aqui de Manaus. O anúncio foi divulgado no fim da noite desta quinta-feira nas redes sociais do governador. Eu estou vindo aqui para trazer um esclarecimento. Hoje nós anunciamos a publicação de um decreto estabelecendo algumas medidas restritivas. E a minuta desse decreto começou a circular. E nessa minuta indicava que estava proibida a música ao vivo nos restaurantes. No decreto que nós vamos publicar amanhã, sexta-feira, não há essa restrição. Ou seja, música ao vivo nos restaurantes continua permitida, desde que se sigam aquelas orientações dos profissionais da área de saúde. Antes do anúncio, centenas de trabalhadores do setor de entretenimento protestaram contra o decreto em frente à sede do governo do estado. O cantor Guto Lima liderou o manifesto e fez críticas ao governo em um vídeo que viralizou nas redes sociais. Atende os músicos quando você precisava de nós para abastecer, quando tu precisou de mim para fazer música, para campanha aí, fica em casa, tu soube me procurar, agora receba nós aqui. Quando você me chamou para tocar lá no seu sonho, também soube me procurar, me atenda, que atenda os músicos, são solução. Revoltados, os empresários do ramo de entretenimento reivindicam a falta de apoio por parte do governo do estado, principalmente as empresas do ramo de médio porte. Na minha concepção, o governador está tão perdido e uma falta de respeito também, que aí depois ele dá um outro anúncio falando que pode botar som ao vivo no restaurante. Entendeu? Você sabe que restaurante não cabe colocar, porque os restaurantes, eles até estão fazendo com som ao vivo, estão contratando os cantores, uma forma de ajudar os que estão parados. Então a gente ficou muito triste com essa situação do governador, entendeu? Sem um pingo de respeito com as nossas atrações regional e local, que são muitos aqui em Manaus, e adoravam ele. Se ele quer saber, e ficaram todos decepcionados, entendeu? É muito fácil. Outra coisa, empresa grande fez uma live aí recentemente, mas não precisou falar o nome, com atração nacional e teve apoio do governo. Os empresários entregaram a um representante do governo uma proposta que inclui a reabertura das casas de eventos, respeitando protocolos de saúde com capacidade máxima de 40% a 50% do público, além da flexibilização do horário, para esses locais que possam funcionar até às 4 horas da madrugada e não mais até meia-noite, como no decreto anterior com bares e restaurantes. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Bom, o que nós estávamos falando aqui é que a classe artística teve mais sucesso do que a classe da educação. Eles conseguiram falar com o governador e ele até alterou, né? Aí a minuta alterou, flexibilizou para eles, né? De acordo com o que eles disseram, que o próprio governador disse na live dele. Mas o fato é que estava tudo liberado. Não, todo mundo sabe, né? Sem fiscalização, com aglomerações desnecessárias, colocando em risco a vida de muita gente e, como reflexo disso, o aumento dos casos, o aumento de mortes e o aumento das internações nos leitos clínicos de UTI. E se nada fosse feito, a possibilidade de Manaus voltar a ter um colapso no sistema de saúde era inevitável. Como nós comentamos ontem, né, aqui no 18 horas, é muito fácil proibir atividades dos profissionais músicos sem dar aí uma alternativa. Tem que dar uma alternativa de ganho para esse público que já está há algum tempo, né, inclusive sofrendo, já não dá mais. E o grupo que tem, né, um público que tem um grupo, né, de pessoas, de profissionais que tem família, que paga boleto, que com certeza precisa sobreviver, continuar ganhando o seu, né? Não custava nada. E o governador Wilson Lima garantir, nesse período aí de interdição das atividades, recursos para esses profissionais, como fez o governo federal com o auxílio emergencial. Pois é, Carlão, e o que não falta é dinheiro nos cofres públicos do governo para ele entender e ele atender a classe artística. Não precisa de muito dinheiro não, tá? Basta apenas boa vontade política, sensibilidade com o sofrimento das pessoas e adotar medidas compensatórias. É incrível é o seguinte, que esse governo ele só age depois de pressão, depois das greves, depois do pessoal bater na porta, forçar a porta, né? Não se antecipa uma única vez. Isso é mais uma clara demonstração aí de inexperiência administrativa, que não é fácil, né, da gente levar aí no dia a dia. A falta de gestão e de competência para administrar um estado tão grande e tão complexo como o nosso Amazonas realmente é uma situação muito complicada e delicada demais. Demais para falar pouco, né, Carlão? Bom, mas enquanto restaurantes, bares e flutuantes fecham as portas por conta do aumento do número de casos de Covid-19 aqui em Manaus, as escolas não só continuam com as aulas presenciais, como devem receber o público do ensino fundamental no dia 30 de setembro, como anunciou o governador Wilson Lima, que segue dizendo que não existe a segunda onda do vírus aqui em Manaus. Foi na tentativa de suspender as aulas presenciais nas escolas públicas estaduais, o deputado Dermilson Chagas vai apresentar um indicativo à Secretaria de Educação. E essa iniciativa dele, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos, se deu depois de uma audiência pública com profissionais da educação e cientistas que estudam a doença, hein? Vamos conferir essa história com a repórter Cíntia Blank. O deputado de oposição ao governo de Wilson Lima, Dermilson Chagas, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Amazonas, vai fazer um indicativo para a Secretaria de Estado de Educação cancelar as aulas do ensino médio e a volta do ensino fundamental das escolas públicas estaduais. Isso foi resultado de uma audiência pública feita na quinta-feira com representantes do Sindicato dos Professores, Ministério Público do Trabalho, cientistas da Fiocruz e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O coordenador do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Lambert Melo, afirma que desde o retorno das aulas, mais de 2.000 professores da rede de ensino contraíram a Covid-19. Porque nós estamos vendo que o governo ele está querendo fazer uma queda de braço com a categoria dos professores, tentando demonstrar que ele tem o poder de mando e que os profissionais da educação devem obedecê-lo mesmo arriscando as suas vidas. O cientista doutorando do INPA, Lucas Ferrante, afirma que o governo de Wilson Lima errou ao determinar o retorno às aulas. Mas é importante falar que os próprios dados da FVS de internações já mostram essa segunda onda, né? Então, essa atitude hoje do governador reconhecer a necessidade de fechamento dos bares e outras atividades que poderiam propiciar isso é importante, mas em contrapartida nós temos essa liberação das aulas do ensino fundamental que é completamente descabida, coloca a população em risco, coloca os alunos em risco, os profissionais da educação e realmente alavanca essa segunda onda de Covid que o Amazonas já vive. Os dados foram um incentivo para o deputado Dermilson Chagas entrar com indicativo para a SEDUC cancelar as aulas.
pessoas da Fiocruz, da Universidade do Amazonas, nós ouvimos o professor Luiz Henrique da Universidade Federal de Minas Gerais e o Ministério Público do Trabalho. Então os dados são estarrecedores, são fundamentais para uma decisão em que o secretário pode suspender as aulas para evitar uma grande contaminação. Apesar de dizer que não há segunda onda da Covid no Amazonas, o governador Wilson Lima anunciou ontem que bares, restaurantes e flutuantes não poderão abrir por conta do aumento do número de contaminados pelo novo coronavírus. Ao mesmo tempo, as escolas públicas estaduais continuam abertas e em breve vão receber estudantes do ensino fundamental, como disse o governador em coletiva. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E os problemas na área da educação não acabam. Com a pandemia, 85 mil alunos ficaram sem acesso às aulas, porque a maioria dos municípios do interior, em especial as comunidades rurais, enfrentam o apagão de internet, como explica a repórter Odineia Araújo. O projeto Aula em Casa, apresentado como solução para salvar o ano letivo dos estudantes da rede estadual do Amazonas, deixou mais da metade dos municípios do estado sem acesso ao ensino. Pelo menos 85 mil alunos não assistiram a nenhuma aula por causa de sinal de internet. Nem mesmo a solução apresentada pelo governo de levar a aula à distância pela TV resolveu a questão. Dos 62 municípios do estado, apenas 27 recebem sinal da TV Encontro das Águas e do Amazonsat, que transmitem as videoaulas produzidas por professores no Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Isso representa menos da metade das cidades amazonenses, ou seja, 43,5%. Um total de 35 municípios do Amazonas foram excluídos do acesso ao conteúdo remoto das atividades escolares da SEDUC. Além disso, a Secretaria de Educação não tem uma estimativa sobre o apagão educacional, já que não existe levantamento da audiência do aula em casa no interior. Apesar do isolamento tecnológico e das dificuldades de alternativas para levar aulas remotas para alunos no interior do estado, o governo do Amazonas gastou mais de 18 milhões de reais com a enciclopédia da internet sem licitação. A rede estadual tem 369 escolas e 223.663 alunos no interior do estado. As aulas foram suspensas em março com o avanço do novo coronavírus no Amazonas e retomadas na capital dia 10 de agosto em 123 escolas do ensino médio. Atualmente, outro desafio na educação é o aumento de contaminação por Covid-19 entre alunos e professores. Entre 18 de agosto e 21 de setembro, 2.542 profissionais da educação testaram positivo para a Covid-19. Odineia Araújo para o 18 horas. Vamos destacar aqui que a plataforma usada pelo governo para as aulas remotas é um dos melhores do mundo. Essa plataforma é uma das melhores do mundo, usada por vários governos, inclusive com prêmios internacionais. Mas tem que ter a internet, minha gente, para chegar até os alunos. E aqui no estado, o nosso sistema de internet é, digamos assim, muito deficiente. Você está ouvindo 18 horas. Bom, depois de um discurso pessimista, o presidente da CPI da Saúde, deputado Péricles, usou a tribuna digital para dizer que não desistiu de pedir os 60 dias a mais para a comissão. Por isso, os deputados da CPI aprovaram um requerimento solicitando que a presidência da casa convoque os deputados para a sessão da próxima terça-feira. E o objetivo principal é que tenha quórum mínimo para votar a prorrogação. Vamos saber mais detalhes sobre essa história agora na reportagem de Cíntia Blink. São 24 deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas, mas desde a última quarta-feira, nem 13 aparecem nas sessões plenárias, que vão de terça a quinta-feira. A desculpa recai sobre a conexão ruim da internet de Manaus para a falta em massa. Mas os deputados da CPI da Saúde desconfiam que a maioria dos parlamentares não quer votar a prorrogação por mais 60 dias da CPI. Por isso, aprovaram em uma reunião fechada ontem um requerimento para a presidência da Casa Legislativa convocar os deputados para a próxima sessão plenária ter quórum mínimo de 13 deputados. A próxima sessão é na terça-feira, 29, último dia para tentar dar prorrogação à CPI da Saúde ou assassiná-la de vez.
Quem explicou o novo requerimento foi o deputado delegado Péricles, presidente da comissão. Nós decidimos deliberar, aprovamos um pedido ao presidente da Assembleia Legislativa para que convoque todos os deputados para uma reunião na terça-feira para votarmos esse pedido importante da CPI, que é de sua prorrogação. A fala foi em um tom um pouco diferente do discurso dele na sessão da Assembleia, em que o presidente da CPI da Saúde foi pessimista e pareceu desistir da prorrogação. E a CPI, ela também deu uma esperança à sociedade, né, que é possível sim combater esse mal que é a corrupção. Então eu quero aqui, diante do encerramento que acredito que vai acontecer, porque não temos mais um dia quórum para votar, e aí não vou entrar no mérito se é intencional ou não. O importante é eu deixar bem claro aqui que nós não temos o número mínimo de deputados para votar. Se a maioria dos deputados está boicotando a votação, como acreditam os membros da CPI, é sinal de que muitos dos deputados não querem se comprometer votando a favor ou contra. Talvez por isso, os parlamentares da Assembleia do Amazonas se acovardam e não respondem para a nossa reportagem quando perguntamos se eles são a favor ou contra dar mais 60 dias para a comissão. Cíntia Blink, para o 18 horas. Muito bem, Karime e ouvintes, para quem está acompanhando, né, essa história da CPI já há algum tempo, já está muito claro, né, já está mais do que óbvio o que vai acontecer, né? Vou dizer aqui o que eu penso. Essa CPI, infelizmente, já está morta e enterrada, só está faltando realmente a pá de cal, né? E como disse a nossa repórter Cíntia Blink muito bem, os deputados vão assassiná-la, né, em definitivo, os deputados, principalmente os deputados que são favoráveis, é claro, ao governador Wilson Lima, eles vão assassiná-la de vez na próxima terça-feira. Pois é, e o que os amazonenses querem com certeza é que essa CPI não só tenha mais tempo para investigar as denúncias de corrupção na saúde, mas que também seja permanente, porque ninguém aguenta mais conviver com tanta corrupção e a falta de serviço de saúde digno para a população. 18 horas. Bom, e ainda na área da saúde, o Ministério Público do Amazonas vai continuar investigando irregularidades no Hospital Platão Araújo. O inquérito foi prorrogado por mais um ano. No processo, a Promotoria de Justiça Especializada da Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública investiga irregularidades relacionadas à estrutura, atendimento e recursos humanos do Hospital Platão Araújo. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A portaria que prorroga o prazo por mais um ano para investigação de possíveis irregularidades no Hospital Platão Araújo relacionadas à estrutura, atendimento e recursos humanos é assinada pela promotora de justiça Silvana Nobre. O Ministério Público Estadual vai continuar investigando o atendimento simultâneo de adultos e crianças, pacientes de urgência cirúrgica em uma única sala de politrauma, sem qualquer privacidade ou barreira que impeça a visualização dos procedimentos. O inquérito investiga ainda a ausência de acolhimento humanizado dos pacientes que se dirigiam ao atendimento de urgência, permanecendo em uma única fila do lado de fora da unidade, além da carência de técnicos de enfermagem para atender a triagem dos pacientes no atendimento de emergência. No texto, a promotora Silvana Nobre considera que, após o início da pandemia do novo coronavírus, o Hospital Platão Araújo sofreu modificações de estrutura e de organização interna, com reflexo sobre a prestação do serviço, justamente os serviços que são objeto de investigação do inquérito. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Bacana, 6 horas 24 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Vamos abrir a playlist do 18 horas, a primeira da playlist. Ontem, inclusive, aconteceu a terceira edição do MTV Miau, da MTV Brasil. A cerimônia contou com participações e apresentações especiais, como a performance de Anitta, com a música Me Gusta, Karime. E essa aí é a atual música de trabalho de Anitta. E na apresentação, a cantora apareceu acompanhada das bailarinas e com os percussionistas da banda Didá. Todos, é claro, naquele show de looks, de efeitos especiais maravilhosos. Então, vamos de música. Vamos abrir a playlist desta sexta-feira aqui do 18 horas. Vamos de Anitta, Me Gusta.
Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas 28 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. A primeira da playlist. Abriu a playlist do 18 horas desta sexta-feira com a Anitta, música Me Gusta. Mix. Olha só, vamos tratar agora de um assunto muito importante, sim, nós temos antes da entrevista, nós vamos falar sobre o tempo, exatamente, o Karime Leão acabou de me lembrar aqui, previsão do tempo para esta sexta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. É isso aí, Carlão. E de acordo com informações do Clima Tempo, a previsão é de períodos de nublado com chuvas a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 83%. Ok, Karine. 6 horas e 29 minutos. Boa noite. Entrevista do dia. Bom, agora sim, vamos tratar de um assunto muito importante e extremamente delicado desde o começo da pandemia de Covid-19, com a imposição do isolamento social, a violência contra a pessoa idosa simplesmente quintuplicou, ou seja, aumentou 5 vezes, o que é uma temeridade, uma tragédia social. Pois é, exatamente. No dia 1º de outubro, comemoramos o Dia Mundial do Idoso e, mais do que nunca, temos a necessidade de mostrar essa realidade e buscar a conscientização para proteger os nossos idosos. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a empresária Plícia Guimarães da Silva, que oferece vários atendimentos médicos gratuitos que vão aí da geriatria, oftalmologia para os idosos que não têm condições de pagar pelas consultas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite. Opa, boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite. Eu agradeço muito a vocês por abrir esse espaço, pela generosidade de vocês em abrir esse espaço para que a gente pudesse estar abordando esse tema que é muito importante, que realmente é uma realidade. Infelizmente, ele é uma realidade não só no Brasil, mas no mundo. Exatamente. Muitíssimo obrigada também por você ter aberto um espaço na sua agenda, que eu sei que deve ser muito corrida, para conversar com a gente aqui do 18 horas. Então, por que o idoso, no momento tão delicado quanto o que estamos vivendo hoje por conta da pandemia, fica nessa situação de vulnerabilidade, quando ele deveria, sim, ao contrário, receber o maior carinho, já que as pessoas estão mais tempo em casa? Isso. Infelizmente, os atuais números informados pela pesquisa realizada pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos mostram que o número de casos de violência contra a pessoa idosa, ela quintuplicou na pandemia. As denúncias quanto aos maus tratos, que eram na base de 3 mil, ela deu um salto para 17 mil denúncias só em abril. E isso é uma realidade. É um fator importante a gente abordar, é falta de amor, falta de consideração, falta de carinho, falta de respeito, falta de educação. Aquelas pessoas que tanto contribuíram para que hoje a sociedade possa ser a sociedade que é. Todos os nossos idosos, eles têm uma história rica de vida, uma experiência de vida. Eles nos educaram, eles nos formaram, eles deram amor, se sacrificaram por nós, e hoje a gente vê que a realidade no Brasil, com a nossa terceira idade, é dessa forma, infelizmente. Olha, o Conselho Estadual do Idoso, está lançando a campanha Respeito Não Envelhece. O objetivo é conscientizar a sociedade e mobilizar as pessoas para denunciarem abusos e violência contra o idoso usando aí as redes sociais. Esse é o objetivo, Respeito Não Envelhece, dessa campanha. Então, nós estamos realizando essa campanha com o apoio total do Conselho Estadual do Idoso, com a pessoa do seu Jorge Wagner, que muito nos ajuda. Quando a gente tem essas campanhas, eles sempre nos apoiam. E realmente, no dia 1º de outubro, nós estaremos lançando essa campanha, #Respeito Não Envelhece. Para participar dessa campanha, é muito simples. É você tirar uma foto com seu avô, com a sua avó, com seus pais, com seus amigos da terceira idade, ou escrever num papel, #Respeito Não Envelhece, e marca lá, vai lá no Instagram
Instagram, marque @Cuidar em Manaus e marque as suas redes sociais. Essa é uma campanha de conscientização por conta da violência que os nossos idosos vêm sofrendo. É uma campanha de amor, de carinho, que você pode estar ajudando a salvar a vida de alguém. Lindíssima essa campanha, né? Eu já pensei aqui, já vou postar meu avô, minha mãe, todos os queridos, né? Bom, mesmo com todos os nossos problemas de um país subdesenvolvido, com sistema de saúde precário, é possível envelhecer hoje em dia no Brasil com certa qualidade de vida? Sim, é possível. Inclusive, nós temos um programa de atendimento gratuito a essas pessoas que não têm condição de pagar. Nós temos uma equipe multidisciplinar, né, que é mantida pela minha empresa, na qual, onde convido, a gente vai. São empresas, são shoppings, são o Centro do Idoso da Aparecida, que tem um trabalho lindíssimo. A dona Ítala Rodrigues tem um trabalho maravilhoso com os nossos idosos. Lá tem desde academia, médico, ginástica, hidroginástica, toda aquela avaliação que o idoso precisa para ele ter uma velhice de qualidade. É muito importante. Ele pode sim envelhecer com qualidade, mas principalmente ele precisa envelhecer com amparo, com carinho, com amor. E quem está nos escutando e tem um idoso, um vovô, uma vovó e que queira colocar ele numa hidroginástica e tal, de repente não tem muita informação, onde é que essa pessoa pode procurar? Então, no momento, com a pandemia, né, as atividades estão suspensas no Centro do Idoso na Aparecida, conhecido como CECI. Certo. E temos Parque do Idoso aqui em Manaus também. Nós oferecemos, a gente sempre reúne os idosos nas nossas redes sociais, a gente vai nas rádios, quando a gente tem esse tipo de evento, qualidade de vida, a gente sempre anuncia, a gente sempre está fazendo isso com os idosos, caminhadas, café, ginástica, mas no momento da pandemia, infelizmente, nós não estamos conseguindo realizar. Talvez ano que vem, se Deus quiser, quando tiver essa vacina, que tudo volte ao normal, a gente consiga fazer novamente esse trabalho, que são pessoas que se doam, para que a gente consiga atender o maior número de pessoas possíveis. Mas, por enquanto, diz que sim, se você souber de algum tipo de maus-trato contra a pessoa idosa. São vários tipos de maltrato que ela sofre. Ela sofre maus-trato psicológico, físico e principalmente o financeiro. Então, diz que sim, a sua denúncia é muito importante. É interessante, você falou isso daí, que o idoso, ele sofre uma série, né, de ataques de todos os lados aí. Na questão financeira, por exemplo, o idoso, em muitos casos, em muitas famílias, ele é o esteio financeiro da família, com as suas aposentadorias e benefícios que eles têm, que eles conseguiram ao longo da vida. E muitos deles são enganados, né? Eles têm familiares que pegam, inclusive financiamentos consignados, não pagam, não repassam para eles. Isso realmente acontece em grande escala, e como o idoso consegue combater isso, sei lá, reverter isso? Porque acontece muito, infelizmente, né? É uma realidade, né? A violência financeira, ela é muito presente e é realmente praticada pela família. Na maioria das vezes, pela família, por aquela pessoa que o idoso sustenta, né? E para a gente saber como combater, infelizmente, muitas vezes, na maioria das vezes, os idosos não denunciam por medo de acontecer alguma coisa com aquela pessoa que é membro da sua família, seu filho, sua irmã. Então, eles realmente não denunciam. O que pode ser feito é realmente o trabalho de conscientização através de parentes, amigos, porque sempre tem aquelas pessoas que acham um absurdo fazer isso com o idoso. E denuncie, não se cale, porque infelizmente é uma realidade extremamente presente na vida da terceira idade. Pois é, e o que mais a gente pode fazer, se pode fazer para garantir ao idoso o respeito que ele tem direito? Desculpa, você pode repetir? Claro. Então, o que mais a gente pode fazer para garantir ao idoso o respeito que ele tem direito? Sim, o que nós podemos fazer é tratar com amor, com carinho, com atenção, verificar sinais de violência. Geralmente aqueles parentes que moram um pouco mais distante, que vão visitar de vez em quando, você pergunte, chame ele em particular, dê amor,
leve alguma coisa que ele goste, converse com ele sobre quando você era criança, porque o idoso, ele gosta desse tipo. Muitas vezes a memória que ele tem é a memória antiga. Às vezes ele não tem memória recente, às vezes ele não sabe nem quem é a pessoa que está falando com ele. Então, assim, tente procurar os centros de ajuda à terceira idade, os centros de atendimento. A nossa empresa que está de portas abertas, se você precisar de algum atendimento, a gente sempre está fazendo esse tipo de apoio, tanto para a família, que às vezes a família não sabe nem o que fazer quando ela tem um idoso, que além do idoso ainda tem as doenças que acometem a terceira idade. E nós fazemos esse trabalho de informação, de conscientização, com a família, com os parentes, com amigos, que muitas vezes os serviços são caros. Mas o governo do estado, ele oferece uma rede muito boa de atendimento. Inclusive, no país, o estado do Amazonas é o que mais tem linha de atendimento para a terceira idade. Olha, se houver boa vontade aí de bancos, lojas, shopping, enfim, toda e qualquer empresa, existe a possibilidade do idoso ser utilizado como força de trabalho ainda, independente da idade? Poucas empresas abrem espaços para os idosos. É possível isso, uma campanha com relação a isso? O idoso ainda tem condições de continuar no mercado por mais algum tempo? Sim, com certeza. O Brasil, ele é um país extremamente capitalista, como vários países do mundo. E no capitalismo, aquela pessoa que não produz, para ele não existe, não é interessante. Mas nós só temos a ganhar contratando pessoas idosas, sim. As empresas deveriam abrir vagas, porque ele não chega atrasado, ele não falta, ele tem uma experiência, ele sabe como atender a pessoa, ele orienta a pessoa que está trabalhando com ele, são pessoas simpáticas, na qual nós só temos a aprender. Boa. Você que é do ramo empresarial, você que tem o seu negócio, assim como eu tenho o meu, abra espaço. Se você não quer contratar, você abre um espaço na sua empresa para fazer uma ginástica, para fazer um passeio, para fazer uma arte com a terceira idade. Eles adoram esse tipo de atividades. Eles se sentem bem, eles sentem que eles ainda podem contribuir muito para a sociedade. Com certeza, eu tenho certeza que podem ir muito. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com a empresária Plícia Guimarães da Silva sobre o Dia Mundial do Idoso, que vai ser comemorado agora, no dia 1º de outubro. Muito obrigada. Suas considerações Karine, finais. Oi? Você me permite? Sim. Claro. Você me permite fazer mais uma fala? Lógico. Deixa eu te passar. No dia 1º e 2 de outubro, nós estaremos com uma exposição no Millennium Shop, a terceira idade e o isolamento social. São quadros pintados pelos nossos idosos. Quando eles viram que eles estavam em isolamento social e que tinha muito idoso passando necessidade, eles resolveram pintar esses quadros e vai estar lá na Galeria Palácio das Artes, no Millennium Shop. Dia 1º. Nós estamos pedindo 1 quilo de alimento não perecível para quem for visitar, para contribuir. Tudo que for arrecadado será doado para esses idosos que estão realmente precisando, passando necessidade. Dia 1º de outubro, é isso? Dia 1º e 2 de outubro, no Palácio das Artes, no Millennium Shop, das 21 horas. Compareçam, ajudem e vistam a camisa dessa causa, que ela é uma causa belíssima. Sem dúvida Obrigada, alguma. gente, pelo apoio, pela generosidade. Imagina, obrigadíssima você pela entrevista, por conversar com a gente aqui hoje no programa 18 horas. Uma ótima noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, 6 horas e 41 minutos e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a segunda da playlist agora, hein? Nos últimos anos, o DJ Sigala tem sido aí um dos melhores artistas, produtores, compositores e DJs do Reino Unido e também em outros países, além de ser presença constante em paradas musicais de pop e dança em todo o mundo. E atualmente Sigala tem 2 singles nas paradas do Reino Unido, que é Lasting Lover e Heaven on My Mind, que é o que nós vamos ouvir agora na segunda da playlist de hoje, aqui do 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Bacana, hein? 6h45 em Manaus, a segunda de hoje. A segunda da playlist do 18 horas, Back in Hill e Sigala, Heaven on My Mind em 100.7. Mix. Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para este fim de semana, hein? Um final de semana ensolarado ou será chuvoso, como foi essa sexta-feira, né? Que chuva, hein? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para este sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 84%. Já no domingo, o domingo deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado também com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar também dos 29 graus e as chances de chuva são de 90%. Agora 6h47, boa noite. Mix. A partir deste domingo é dada a largada para os candidatos a prefeito e vereador pedirem votos. Eles vão poder fazer ações de rua e usar as redes sociais para isso. Então, eleitor já pode preparar aí o coração para receber os compartilhamentos aí com os planos de governo pelo Instagram, pelo Facebook, WhatsApp, Twitter, o que você tiver, vai aparecer as campanhas lá, as propostas. É bom, né? Você analisa todas aí, né? O que tiver na rede social, eu, né, aconselho inclusive você ir lá e ver. Vai analisando já, né, Carlão? Lá, decidir. Pois é, mas tem um detalhe, tá? Os candidatos ainda não estão liberados para usar outras mídias como rádio e TV. E caso tentem burlar a lei, a punição é severa, viu? Porque dói no bolso. A multa começa em R$5.000 e pode chegar a R$25.000. A propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV só começa no dia 9 de outubro e vai durar 35 dias. Para quem ainda não está ligado, o primeiro turno da eleição este ano acontece no dia 15 de novembro. Mas já a partir deste domingo, hein, pessoal? Já vamos ver aí nas ruas carros adesivados, candidatos entregando panfletos nos bairros e nos semáforos. São mais aí de 1.300 candidatos a vereador, 11 candidatos a prefeito e 11 candidatos a vice-prefeito. Mesmo com a pandemia do coronavírus e com o aumento aí dos casos de Covid-19, aí a segunda onda, nas últimas semanas, muito político não vai desistir aí do contato corpo a corpo, com certeza, com o eleitor. Vão estar ali, hein, com certeza. E o que, né, não deixa de ser uma temeridade, né, Karine? Pois é, perigoso, né, esse corpo a corpo. Acho que não é esse momento ainda. Não, mas... Bom, todos os especialistas são unânimes em afirmar que teremos este ano a campanha mais virtual de toda a história, como você falou, né, Carlão? As redes sociais certamente serão as prioridades de todo candidato que quiser ter sucesso nessa eleição. Bom, portais, blogs, sites de notícias, Facebook, Twitter, Instagram são hoje, sem dúvida, a principal fonte do eleitor para saber aí sobre os candidatos. Portanto, vá lá, confira, né, analise e vamos votar consciente. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e agora a gente fala de queimadas. Isso porque o sul do Amazonas segue como a região mais afetada por queimadas no estado. E 80% dos focos de calor continuam entre os municípios de Lábrea e Apuí. E a população dessas cidades sofrem, né, e muito com essa fumaça. Os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Os municípios de Apuí e Lábrea, no sul do Amazonas, seguem com a concentração do maior número de focos de queimadas em todo o estado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e são medidos em tempo real. Segundo o INPE, Apuí concentra 2.697 focos e Lábrea 2.033. Os números são a soma parcial de casos notificados em 2020 até esta sexta-feira. Somente em setembro até hoje, Lábrea registrou 676 casos de focos de calor. Lábrea e Apuí ficam na divisa do estado com Acre, Rondônia e Mato Grosso e também estão na lista das 10 cidades responsáveis por mais da metade de todo o desmatamento da Amazônia em abril deste ano.
O secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, fala que a situação do desmatamento das queimadas no Amazonas é grave, mesmo com ações de prevenção desenvolvidas desde o mês de maio. Além de investimentos e o pessoal de combate em campo, houve um crescimento em especial nas queimadas. Tem tido um período seco de estiagem muito forte, né? Isso tem contribuído muito para o aumento desses incêndios e desses focos de calor também. A gente teve 3 meses, de julho, agosto e setembro, com recordes na medição desses focos de calor. Segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente, o sul do Amazonas concentra 80% dos focos de calor registrados no estado. Eduardo Taveira falou que agora as ações estão mais voltadas efetivamente para o combate dos incêndios. A gente tem trabalhado inclusive com apoio do IBAMA, com os brigadistas, né, com o Preve Fogo, que é um programa federal. Aqui na região metropolitana também, um apoio aqui do Comando Militar da Amazônia, nas ações aqui no entorno de Manaus, em especial, Manacapuru, Altazes, que são áreas também que costumam registrar aumento nesse período. Então, o Estado tem sido atuante, tem trabalhado em parceria e a gente tem certeza que se não fosse essa ação, a situação que já é ruim poderia ser bem pior. Além da destruição ambiental, as queimadas causam sérios problemas à saúde. Isso porque a fumaça de queimadas é composta por diversos elementos tóxicos à saúde humana, causando doenças respiratórias até o câncer. O médico pneumologista Dr. Mauro Gomes chamou a atenção sobre o assunto em um vídeo postado em suas redes sociais. As consequências da poluição para o sistema respiratório são imensas, desde irritação do nariz, irritação na garganta, corrimento do nariz, sinais de rinite ou de sinusite, até doenças mais graves como bronquite crônica e enfisema no pulmão, que os pneumologistas chamam por uma sigla denominada DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Sabe-se também que as pessoas mais expostas à poluição podem, inclusive, apresentar maior risco de desenvolvimento de câncer de pulmão. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE revela que a população ocupada entre 30 de agosto a 5 de setembro foi estimada em 82,3 milhões. Desse total, 4,2% estavam afastados do trabalho por causa do distanciamento social. Os dados fazem parte da PNAD Covid-19 semanal e mostra estabilidade em diversos aspectos. A população ocupada e não afastada do trabalho foi estimada em 76,8 milhões de pessoas. Na semana anterior eram 76,1 milhões de pessoas. No entanto, temos aí um aumento frente à semana de 3 a 9 de maio. Entre essas pessoas, 8,3 milhões, ou seja, 10,8% trabalhavam remotamente. 18 horas. Agenda Cultural. Bom, enfim, chegou aí a tão esperada sexta-feira e você já tem a programação para curtir o fim de semana, para você que vai curtir o fim de semana, então, olha aí, respeitando, é claro, todas as regras sanitárias impostas pela autoridade de saúde, hein? Vá com calma, né, cara? Exato, todo cuidado é pouco, viu, minha gente? Boa. Mas a repórter Nathalie Moraes separou algumas dicas pra lá de especiais, entre elas, Festival de Hambúrguer Drive-Thru, ó, que bacana, Isso. E espetáculo de dança gratuito no Teatro Amazonas. Vamos conferir. O Museu da Amazônia realiza hoje a segunda edição da trilha noturna Noite dos Aracnídeos. A programação é uma oportunidade única de conhecer mais sobre as aranhas e seus hábitos à noite. A experiência começa com uma caminhada de 2 horas, acompanhada pelo zoólogo Tiago Carvalho, que trabalha com aracnídeos há quase 10 anos e vai proporcionar uma experiência pra lá de curiosa com os aracnídeos. Para participar, é preciso fazer agendamento no site do Musa. Nesta sexta e sábado, o Balé Folclórico do Amazonas apresenta o espetáculo Dançando Nossos Compositores, com composições de artistas regionais que imprimem o povo amazonense, como o Celdo Braga, do Raízes Caboclas, Arnaldo Rebelo e Marcos Sabino são alguns dos nomes que farão parte do repertório. O evento tem início daqui a pouquinho, às 19 horas, no Teatro Amazonas, e é necessário fazer agendamento pelo portal da Cultura.
Prefeitura. Lembrando que o evento é gratuito. Já no sábado, o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco, NASCER, realiza a segunda edição do Mini Festival de Hambúrguer, em sua sede no Conjunto Castelo Branco, no bairro Parque 10. O evento acontece no formato drive-thru, atendendo às medidas de prevenção ao novo coronavírus. O objetivo da ação é arrecadar recursos para a manutenção da instituição, que atua no acolhimento de crianças e adolescentes que sofrem com casos de negligência, abandono, maus tratos e gravidez precoce. No domingo, a Casa das Artes volta ao circuito cultural do Largo São Sebastião, no centro de Manaus. Neste domingo é comemorado o Dia Mundial do Turismo e o espaço vai funcionar sempre de terça a domingo, das 15 até as 20 horas, com acesso gratuito. As apresentações vão ficar por conta do Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a Justiça negou liminar ao consórcio Amazônia, que gerencia as vagas rotativas ofertadas pela Zona Azul, que continua sem cobrança de estacionamento até o final deste mês. Aí os detalhes com Júlia Gomes. A empresa Tecnologia de Trânsito da Amazônia, Consórcio Amazônia, responsável pela cobrança de estacionamento nas áreas especificadas como Zona Azul, recorreu à Justiça para solicitar a retomada da cobrança de estacionamento no centro de Manaus e no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul da capital. Mas o pedido de antecipação de tutela de urgência de caráter antecedente, ajuizado pelo Consórcio Amazônia, foi negado pela juíza titular da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus, Etelvina Lobo Braga. No último dia 17, o Consórcio Amazônia entrou com pedido de reconsideração da decisão, que negou a liminar no início de setembro. No dia 18 deste mês, a magistrada indeferiu o pedido de reconsideração, registrando que a parte requerente não trouxe aos autos nenhuma informação capaz de modificar a decisão que indeferiu o pedido de liminar. Até a próxima quarta-feira, dia 30 de setembro, a cobrança das tarifas das vagas ofertadas pela Zona Azul segue suspensa por intermédio de decreto municipal. A cobrança está suspensa desde o dia 25 de março, por determinação do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Júlia Gomes, para o 18 horas. 18 horas. O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira que vai realizar um dia D de enfrentamento à Covid-19. É um dia D. Vai ser no dia 3 de outubro, aí o dia D, abrindo unidades básicas de saúde para passar orientações sobre o tratamento precoce e medicar pacientes. O Ministério planeja uma série de ações, entre elas levantar estoques e turbinar a distribuição de medicamentos do chamado kit Covid-19 no país, que reúne cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, que ainda não há eficácia científica comprovada sobre o uso desses medicamentos para o enfrentamento da Covid-19. O foco, do dia D é alertar para que as pessoas procurem um atendimento médico logo nos primeiros sintomas da Covid-19 e pedir o engajamento dos governantes para adotar essas novas medidas do Ministério da Saúde. 18 horas. Agora são 6 horas e 59 minutos e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta sexta-feira, confirma o registro de 916 novos casos de Covid-19, totalizando 135.205 casos da doença no estado. Dos 135.205 casos confirmados aqui no Amazonas até esta sexta-feira, 49.237 são em Manaus, o que corresponde a 36,42%, e 85.968 no interior do estado, correspondendo a 63,58%. Ainda conforme o boletim, foram confirmadas 8 mortes por Covid-19, sendo 5 ocorridas nas últimas 24 horas e 3 mortes foram encerradas por critério laboratorial, elevando
levando o total de mortes no estado para 4.000 mortes. Agora os números do Brasil, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. O Brasil tem hoje 140.040 mortes por Covid-19. O país totaliza 4.667.384 casos confirmados da Covid-19. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Há uma máxima no direito que diz: antes absolver um culpado do que condenar um inocente. A semana termina com a condenação de empresários inocentes por parte do governo do Amazonas. A maioria dos empresários foi culpada injustamente de um crime que não cometeu, ou de colaborar com o aumento no número de casos de Covid-19 em Manaus. Os músicos protestaram e o governo teve que recuar. Recuou porque sabe que o problema é mais embaixo. A culpa não é de quem está tomando todos os cuidados contra a pandemia. A culpa é de alguns poucos que de forma criminosa desobedecem às normas. Estes, sim, devem ser combatidos, identificados e entregues à justiça, para que paguem pelos seus delitos. Só assim é possível separar o joio do trigo e dar a César o que é de César. A maioria dos comerciantes que está seguindo as normas não pode pagar por uma minoria que, sem escrúpulo algum, coloca em risco a vida das pessoas. 18 horas. Carime 7:02. Antes de terminar, temos mais aquela... Temos uma saideira rapidinha, gente. É o seguinte, o ministro Celso de Mello comunicou hoje, sexta-feira, que vai antecipar a aposentadoria dele do Supremo Tribunal Federal para o dia 13 de outubro. Inicialmente, a saída do decano da corte estava prevista para o dia 1º de novembro, quando ele completa 75 anos e se aposentaria compulsoriamente. A decisão de Celso acelera a discussão do presidente Jair Bolsonaro com aliados sobre quem será o primeiro indicado do atual governo para o Supremo. O ministro da Secretaria-Geral do Governo, Jorge Oliveira, é o favorito até o momento. Agora sim. Quem será, hein? Quem será? Gente, muito obrigada pela companhia. Um beijo, um bom fim de semana. Bacana. Boa noite, Karine. Boa noite, Ari Guedes. Boa noite, equipe que produz o 18 horas. É claro, um boa noite especial para você que nos acompanha de segunda a sexta aqui no melhor mix do Brasil com o 18 horas. Valeu. Segunda estamos de volta, a partir das 6 da tarde aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas.